E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula referente à introdução à programação utilizando PHP. A aula passada foi o módulo 7. Nós paramos em decisões complexas no código, combinações e condições, aninhar, operador ternário e uma pegadinha com o ternário. Espero que vocês tenham conseguido resolver o problema que eu passei com o ternário lá para vocês. Então hoje no módulo 8, o que nós vamos fazer no módulo 8? Vamos aprender sobre laços. Então vai ser repetições de eventos. O que são repetições de eventos? Para que servem os laços? Laço for, laço while, laço do, laços aninhados, variáveis e loops, tá? Trabalhando os dois juntos. E de quebra talvez eu passe no laço for each, ou explique somente alguma coisa referente a ele. Tá, então beleza, vamos lá. Vamos começar pelo laço for, tá, pessoal? Então aqui, como vocês sabem, criei um projeto novo chamado módulo 8. E aqui está o meu script PHP. Laços, então, repetições de eventos são formas de automatizar nosso código para fazer algo que a gente queira um número repetido de vezes. Com um número definido indefinidamente, tá? Ou seja, por exemplo, eu quero mostrar a mensagem echo hoje fez sol. Eu quero mostrar essa mensagem na tela. Se eu executar isso, ele vai mostrar apenas uma vez. Mas eu quero mostrar ela 40 vezes na tela, por exemplo. Eu vou ter que escrever echo hoje fez sol 40 vezes. E mais 40 vezes, Ctrl C, Ctrl V, é uma opção. Ou então usar laços, tá? Laços, então vamos começar pelo laço for. O laço for, a sintaxe dele é assim, ó, for. Tá? E dentro ele tem três parâmetros. O primeiro é um parâmetro inicial. É bom começar sempre no zero, tá? Programação vai ser sempre começar no zero, e igual a zero. Então vai ser 0, 1, 2, sempre nesse sentido. Ah, eu quero começar no 1. Tudo bem, não tem problema. Mas daí tem uma pequena diferença, tá? Então, o teu laço ele vai começar na execução zero, ou seja, o ponto de partida dele vai ser zero. E ele vai executar enquanto cifrão i for menor do que 10. E após isso, ele vai incrementando. Cifrão i mais mais. Vocês podem ver que aqui eu já estou misturando variáveis com o laço, que seria a última parte aqui, variáveis e loops, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. O que ele vai fazer aqui? Então ele vai executar esse laço 10 vezes. Tá, mas como assim? Ele começa no zero e o i vai estar valendo zero. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Echo cifrão i. E a única coisa que eu vou fazer a mais aqui é concatenar com br para ele dar uma quebra de linha, tá? Então, a primeira execução do i ele vai estar valendo zero. Ele vai executar o laço uma vez, vai passar a valer 1. Vai executar outra vez, vai valer 2. E assim por diante, até chegar na nona execução, onde o i vai estar valendo 9. Tá? Na décima execução, o i vai estar valendo 9. Por que 9? Porque o i vai de i quando o i for menor que 10. Menor que 10 é 9. O i começa no 0, vai até menor que 10, 9. Então ele executou 10 vezes, tá? Tá, se eu quisesse botar que o i iniciasse no 1, então seria i menor ou igual a 10. Tá? Então ele vai de 1 a 10. Primeiro eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês e depois eu mostro o outro, tá? Lembrando, os códigos vão estar expostos no GitHub, é só baixar lá, vai estar o link embaixo do vídeo. Tá? E o link da documentação PHP também, que está aqui. Ó. São os laços while, do while, for each. Tá? Break e continue vai ser o próximo vídeo que eu vou ensinar eles. Então vamos ver aqui o que ele vai fazer ali. Executou 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 0 a 9. Dá 10 vezes. Beleza? Tá, mas então eu quero que o i comece no 1. Então, o teu laço vai ter que começar no 1 e vai ser i menor ou igual a 10.
ele vai executar 10 vezes teu laço, o 0 vai sumir, mas ele vai até o 10, de 1 a 10. Então ele executou 10 vezes, tá? Para que isso? Vamos supor que eu quisesse botar aqui, hoje fez sol. Vou botar um BR junto aqui já. Vamos ver se isso aqui funciona. Então tá, hoje fez sol, vamos ver ali ele executar 10 vezes. Hoje fez sol, hoje fez sol, hoje fez sol. Executou 10 vezes e eu escrevi apenas uma vez aqui. Então é para isso que servem os laços, para automatizar o nosso trabalho, tá? Para fazer uma série de repetições. Outra coisa que poderia ser feito é uma soma. Por exemplo, I vai receber, cifrão I, vai receber ele mesmo mais ele mesmo. Cifrão I. Então, cifrão I recebe ele mesmo e ele mesmo. E no final do laço a gente vai mostrar quanto que está valendo. Cifrão I. Beleza. Então vamos ver quanto que está valendo I. 15. Ou seja, ele foi somando os valores dele mesmo. I começou com 1. I recebeu ele mais ele mesmo. 1 mais 1, 2. E assim por diante. Ele foi somando os valores. Tá? Não dei bola para os cachorros. São os cachorros de sempre. Eles têm que dar o alô no vídeo, tá? Então tá, esse é o laço for. Depois eu vou mostrar os exemplos ali. Vou comentar bem bonitinho os exemplos, tá? Não se preocupe em copiar. Pausar o vídeo e tal. Beleza, vamos para o laço while. O laço while, ele tem a mesma função do laço for. É exatamente a mesma coisa, a funcionalidade, com a diferença da sintaxe diferente, tá? O laço while é isso aqui, ó. O laço while está dizendo assim, ó, enquanto i for menor, não, i for maior que 10, cifrão i, for maior que 10, tu vai executar o que está aqui dentro. Ou seja, nós vamos colocar que o i está valendo 0. Tá? Então o i está valendo 0. I é maior que 10? Não, então tu vai executar isso daqui. Então ele vai fazer assim, ó, echo hoje fez sol. Hoje fez sol? Não, uma frase tão errada, né? Hoje o dia está bonito. Hoje fez sol, tá estranho. Hoje o dia está bonito. Então, e para incrementar o i, né? Por que precisa fazer essa incrementação do i? Porque senão o laço nunca vai, o i nunca vai chegar a um valor que seja maior do que 10, tá? Outra coisa, nós vamos mostrar no final o valor do i. Echo cifrão i. Ou seja, ele vai repetir essa frase um certo número de vezes e depois vai mostrar o cifrão i. Deixa eu concatenar aqui com um br também. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui para nós. Eita, o i não incrementou porque i tem que ser maior que 10, beleza. Estranho. O que eu fiz errado? Bom, nesse caso eu fiz algo de errado, ainda não sei o que. I mais, i maior que 10. Isso é uma boa pergunta, o que eu estou fazendo de errado. Deixa eu só incrementar o i e mostrar aqui. Eco. Ah, sim. Eu esqueci o eco antes, eu acho. Ou não. Não esqueci não. Então vamos deixar nossa frase quieta. E vamos mostrar isso aqui. Oh, ele não está entrando no laço. Enquanto i for maior que 10. Ah, sim, né?
enquanto i for menor que 10. Ele nunca vai entrar no laço, né? O i está sendo maior que 10. Não, então não entra. O i é 0. Entender? Se não entender, eu já explico. Então hoje o dia está bonito 0, hoje o dia está bonito 1. Ele foi fazendo a incrementação. E no final ele somou 10 vezes, tá? O que eu errei aqui, pessoal? O i é o operador aqui, tá? De comparação. O i quanto o i for maior que 0, tu vai fazer isso daqui. O i é 0. Ele não é maior que... Enquanto o i for maior que 10, tu vai fazer isso daqui. O i é 0, ele não é maior que 10. Então ele nem entrou aqui. É o contrário aqui, ó. Enquanto o i for menor que 10, tu vai fazer isso. Quando o i chegou a um valor 10 aqui, i é menor que 10? Não, i é igual a 10. Então tu não vai mais fazer isso daqui, tá? Foi esse meu erro ali, só um erro de comparação ali. Beleza, esse é o laço while. Vocês percebem que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, o laço for, o i igual a 0 e a incrementação dele vão dentro do próprio parênteses. O laço while não, ele vai antes. Causas comuns de erro. Instanciar a variável dentro do laço, vai dar erro. Esquecer de incrementar o i no final, vai dar erro. Tá? Ele tem que incrementar para saber quando o i for maior que 10 ou igual a 10. Tá? Então é isso daí. O laço, o alho não, o alho é isso aí. Laço do. O laço do while é um pouquinho diferente, tá? Ele vai fazer assim, ó. Do faça algo enquanto o i for alguma coisa. Ou não tem esse ponto e vírgula? Tem sim. Legal. Não tem do while em PHP. Ah, não, tá. Falta aqui. I. Tem do while em PHP. Caramba, i maior que 10. Aí. Ia dizer, tá loucão, né, meu? Tá, então o que acontece com o do while? Tu vai fazer o quê? Vai mostrar a mensagem eco. Os cachorros latem muito. Então, os cachorros latem muito. Uma homenagem aos cachorros que sempre são em nossos vídeos. Tu vai mostrar essa mensagem enquanto i for menor, de novo, menor que 10, tá? É praticamente a mesma coisa que o outro, tá? E o i tu vai incrementar aqui também. E mais. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos só botar um BR aqui para dar quebra de linha bonitinho. Aí, quebra de linha. Beleza, os cachorros latem muito. Definir variável i. Ah, tá. Esqueci de fazer isso daqui, ó. Cifrão igual. Sempre inicia as variáveis, tá, gente? Então, beleza. Então ele repetiu aqui um número de vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então tá. Enquanto o if é a mesma coisa que eu expliquei antes. Mas é um pouquinho diferente do while. Tu vai fazer isso enquanto i for menor que 10. É um laço um pouquinho diferente. Tu pode usar em situações diferentes determinado laço. Tudo depende do teu programa, o que tu for fazer, tá? Muito bem. Laços alinhados. O que são laços alinhados? Eu vou mostrar esse exemplo com for, tá? Então, como nós vimos antes, o laço for, nós precisamos declarar, então, um cifrão i igual a 0. Porque o nome da variável eu estou botando i, não um nome mais, vamos supor assim, interessante, fácil de entender. Porque por padrão, não é um padrão obrigatório, mas vamos supor um motivo que todo mundo usa assim é a variável i, tá? I, j, k, essas são as variáveis usadas em laços, porque ele vai fazer só um contador ali, tá? Então pode ser i incremental, alguma coisa assim. Não me pergunta o motivo do i, mas é um padrão que todo mundo usa. Cifrão i igual a 0 e menor que 10. Ou seja, ele vai executar isso daí
10 vezes, tá? Do 0 ao 9. Cifrão I mais. Nós temos um laço igual ao anterior, tá? Agora, nós vamos criar outro laço dentro desse laço. Isso aqui seria um motivo que pode existir um laço dentro do outro para percorrer uma matriz. O que é uma matriz? Eu vou explicar bem por cima para não confundir vocês, já que é uma aula bem iniciante. Eu presumo que vocês não conheçam matriz, mas já explico. E mais. Esqueci do que agora? Do I de novo aqui, droga. Aí. Não, esqueci de outra coisa. I mais. Ah, esqueci aqui do I de novo. Beleza. Tá, então, beleza. O que é uma matriz? Pense num jogo da velha, tá? Ou num tabuleiro quadrado. Então você vai ter, pense assim, ó. Eu vou fazer aqui o código 000. Depois 00000 e 00000 e mais uma fileira aqui. Beleza, isso aqui é uma matriz. Você tem uma linha, você tem uma coluna. Você tem uma coluna, outra coluna, linha. Tem uma, duas, três, quatro colunas, 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, tá? Ou seja, opa, tem 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 7 colunas, isso aí. 7 colunas e 4 linhas. Aqui é a posição 0, tá? Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 3. E assim por diante. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E assim por diante tu vai percorrer. Esse laço aqui, ele equivale pela linha, tá? Claro que aqui ele está indo até 10, então é como se fosse 10 por 10 a nossa matriz aqui, beleza? Então aqui é como se fosse de 0 a 9 para cá e de 0 a 9 para cá. Então ele vai percorrer o primeiro laço é como se fosse percorrer a primeira linha aqui, ó. E o segundo as colunas. Então, vamos supor, linha 0, ele vai percorrer coluna 0, coluna 1, coluna 2. E cada posição onde tem esses zerinhos aqui, no caso, é como se tivesse um valor guardado. Então, isso seria mais ou menos uma matriz explicado bem por cima e um exemplo para que serviria o laço for. Porque percorrendo dessa forma, tu vai poder buscar o valor dessa posição exata aqui, por exemplo. E tu poderia exibir com eco, poderia fazer uma soma, guardar essa variável em memória, fazer várias coisas, tá? Então, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eco entrou no laço, vou botar laco para não dar erro lá de codificação, tá? Senão vai ficar uns caracteres estranhos. No laço 1, vamos chamar esse laço aqui de laço 1, tá? No laço 1. E aqui vamos fazer a mesma coisa, só que é laço 2. Ctrl C, Ctrl V. E aqui nós vamos dar um ponto BR, só para diferenciar onde ele entrou e não entrou, tá? Então vamos ver o que ele faz aqui. Beleza. Espera aí, só fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu botar um outro, não é vírgula, é ponto. E aqui é laço 2. Tá, beleza. Agora vamos fazer aqui. Então, entrou o laço 1, entrou o laço 2, entrou o laço 2, entrou o laço 2 e não entrou mais no laço 1. Por quê? Pera aí. O que eu fiz de errado? É aqui, ó. Ih, tá errado, gente. É J. Isso aqui são erros que acontecem, tá? É comum. É comum não, tipo, eu tô fazendo agora aqui é um erro básico, é erro de iniciante, tá? Vocês vão se deparar com isso. Eu não tô prestando muita atenção no código aqui, mas não deem bola.
Se isso acontecer, vocês já podem descobrir qual que é o erro, tá? Ah, não entrou no laço 2, que vocês viram que repetiu uma vez só aqui e depois incrementou errado. Então tem algum erro nas incrementações. Vamos ver aqui então, vamos de novo. Aí, agora sim, tá? Aqui, ó, entrou o laço 1, daí ele percorreu laço 2, laço 2, laço 2, laço 2, laço 2 e depois aqui entrou o laço 1 de novo. Laço 2, laço 2, laço 2, entrou o laço 1 de novo. O que ele fez aqui? Ele entra uma vez aqui, entrou no laço 1, que é aqui. Entrou o laço 1. Depois ele entrou no laço 1 e entrou aqui. Mas antes dele voltar para cá, ele vai ter que executar isso aqui 10 vezes também, porque é um laço. Então ele entrou no primeiro laço, entrou o laço 1. Opa, outro laço, vou ter que executar isso aqui 10 vezes. Entrou no laço 2, laço 2, laço 2, então até o fim aqui. E depois voltou para o laço, entrou no laço 1 de novo. Ou seja, executou uma vez aqui, executou 10 embaixo. Executou uma aqui, executou 10 embaixo. Executou outra aqui, executou 10 embaixo. Até aqui chegar no 10 também. Executou a última vez aqui, executou a última vez aqui, chegou aqui, opa, não deu mais. Deu as 10 vezes, sai fora. Vocês entenderam, então, o que é um laço dentro do outro? Então, ele executa primeiro uma vez e depois vai 10 vezes no outro. E assim por diante. Se tivesse outro laço fora aqui, então ele ia executar uma vez aqui, outra vez aqui, 10 vezes o laço aqui. E executar outra vez aqui, 10 vezes o laço. Outra vez aqui, 10 vezes aqui. Até aqui fechar as 10 vezes. Até aqui fechar as 10 vezes e até aqui fechar as 10 vezes. E assim ele ia executando, tá? Então, isso são laços aninhados, tá, pessoal? É um laço dentro do outro. E para finalizar, tem o laço for each. Eu só vou mostrar a sintaxe dele aqui e depois vou explicar no manual. For each. Cadê? For. Eu nunca lembro se é junto ou separado, mas acho que é junto. For each. Aqui, abre, fecha. O for each ele é um pouquinho diferente, tá? Array as. Cifrão aqui apontando para value. Faltou o cifrão aqui. Beleza. O for each ele pode ser escrito desta forma ou simplesmente desta forma aqui. Tá? Tanto faz, as duas estão certas. Diferença de uma para outra. Esse aqui ele vai receber um array. Um array é uma lista de lembranças. Isso aqui nós vamos aprender no módulo 10. Uma lista de lembranças que vai ter uma chave. A chave aqui é como se fosse o nosso i dos laços anteriores, tá? E a partir disso ele vai guardar o valor daquele i no value. Isso é um pouquinho estranho para vocês verem, porque vocês não aprenderam sobre laços, tá? Não aprenderam sobre laços, desculpa. Não aprenderam sobre as listas de lembranças ainda. Eu quero ver aqui no manual do PHP se tem algum exemplo que seja fácil para vocês entenderem. Vocês podem estar vindo aqui pesquisar também, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Isso aqui é um array, tá, gente? Uma lista de lembranças. Então ele está guardando os valores 1, 2, 3, 4 nessa lista. Então ele está percorrendo essa lista com for each, ó, o array aqui, arr, e guardando os valores no vale, tá? Depois disso, ele vai pegar o value, receber o value, ou seja, vamos supor que esteja valendo 1, vai ser 1 vezes 2, 2 vezes 2. Então ele sempre vai estar recebendo ele, tá? Então, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. E daí ele vai mostrando aqui, tá? Ah, mas o que é aquele que tu mostrou? O que o i, é a variável que incrementa, é como se fosse o i do for, tá? O i do while. Então é só para te saber em qual contagem tá, em qual incremento tá, qual posição tá. Então seria isso, eu acho, né, pessoal, dos laços. Repetição de eventos, então, serve. Então vamos só rever rapidinho o que a gente viu. Repetição de eventos.
serve para automatizar nosso código, ajudar a executar, fazer alguma ação mais rápida mais rápida, não, uma ação que repitam uma série de números, uma série de vezes. Laço for, eu já expliquei, vai ter um exemplo ali com cada tipo de laço, vocês vão poder baixar no Git, não se preocupe. Laço for incrementa dentro dos parênteses, laço while incrementa a variável, inicia a variável fora dos parênteses e incrementa a variável dentro do laço ali, um pouquinho diferente do laço for. Laço do while, faça enquanto, né? Então ele vai fazer uma certa ação enquanto o while não chegar no fim. Laços alinhados, exemplo da matriz. Tem que percorrer uma linha, uma coluna para pegar o valor. E variáveis e loops. Loops são laços, né? Os loops são os laços aqui em inglês. A gente aprendeu já os exemplos ali da variável i, da variável j. Vocês viram que se errar o i ou o j vai dar problema, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer o arquivo aqui para vocês, colocar, baixar lá. E a próxima aula, então, a gente vai executar laço por um número de vezes conhecido, como sair do laço depois de executar tantas vezes. E alguns problemas com o laço, que na verdade já acabei mostrando ali, que é um problema de esquecer um incremento, ou entrar em loop. Vou mostrar o entrar em loop também no módulo 9. Tá? E é isso aí que é a próxima aula. Então, beleza, pessoal, um abraço e até a próxima.